aprimorados e de maior conforto, e chegamos hoje aqui nesse resultado, que já faz parte da história da civilização de muito e muito tempo, de outros tempos, de outros povos, de outras culturas. E é aqui que tudo começa em condições normais, não é? Aqui começa a nossa vida, entre os nossos pais e no dia que a nossa mãe nos gera. Aqui, na cama, as exceções, aqueles que nascem dentro de cabine de telefone, de táxi, às vezes na cozinha, mas normalmente é aqui. E depois é aqui, durante 1/3 da nossa vida, cada noite dormida, soma 1/3 da existência aqui. 1/3 da existência aqui. E a vida passa, e aqui amamos, desamamos, geramos também. E um dia, quando acaba essa viagem desse planeta, normalmente também é aqui, caso não haja um acidente de percurso, desastre aéreo, desastre de estrada e tal, aqui, enfermo ou um mal súbito que nos leva a esse mundo. É aqui. Então isso tem uma importância muito grande. E nem sempre esse assunto é abordado na medicina, pelo aconselhamento médico, não sei, quem sabe a escola falar um pouco sobre isso. Como é que você escolhe um colchão para você? E isso que está aqui? Eu vi na televisão, tem um lá cheio de pontas, parece até uma caixa de ovos assim, é o Contour Pillow, diz que é muito bom, que dorme bem. Será que é verdade? Essa propaganda assim que é intoxicante em cima de nós, noite e dia. Isso aqui é um acessório do sono. O outro acessório é isso que está aqui. Como comprar um colchão? Pela cor? Não, esse é muito mole. Não, esse é muito duro. Não, esse é comprido, esse é assim. Então tem algumas coisas que passam despercebidas na vida da gente. Certamente que muitos de vocês estão atentos a esse detalhe. Dorme no colchão certo, tem um cuidado com o travesseiro, a posição de dormir, enfim, tem uma boa relação com o sono. Mas o que é que eu vou fazer aqui nessa noite, nesse momento? Vamos conversar para relembrar alguns pontos que eu vou fazer uma sinalização de alerta para você, tá? Nessa nossa relação com a cama e com o sono. Como ficou? Olha aqui. Sim. Tecnologia nova, viu o ponto lá atrás? Tem uma equipe fantástica assim. Quis inovar, porque eu não queria ficar ali no computador, porque eu fico meio egoísta de costa para vocês. E aqui a gente vai ter então alguma coisa. Agora com os gatilhos, né? Assim? Funcionou, dominei a tecnologia. E a universidade do professor tem que ter coisa avançada, né? Você dorme como um anjo? O que é dormir como um anjo? Ele deitou na cama, tudo fechou, só no dia seguinte, né? Como é que funciona isso? Pode? Você, agora. Eu fico de costas. Eu estou dentro do fundo do calcanhar pelo lado de dentro. Tão bom bocejar, né? O dormir, o bocejar e tudo aquilo que está ligado ao sono, que é um momento importante para o ser humano, porque é um ato fisiológico indispensável para a sobrevivência e tem um peso muito grande para a saúde. Por isso que nós estamos tratando, dentro do tema Educação para a Saúde, é rever conceitos sobre o sono e a sua importância na nossa vida. Então, esse sono vai ser abordado na sequência em alguns tópicos que eu vou tentando conversar com vocês. E a qualquer momento que alguém tenha uma pergunta, uma dúvida, ou principalmente uma contribuição, diz, olha, eu tenho uma experiência, conheci alguém que nesse caso foi assim e tal. Estamos abertos sempre para conversar, para não ficar aqui num processo de só colocar para vocês assim. Então, vamos lá, o sono, escala de evolução cerebral. O que é isso? O que acontece com a nossa mente quando nós dormimos? O que se passa conosco? Vamos tentar lembrar que, efetivamente, existem muitos estudos, muitas teorias, etc. As fases do sono é deitar, dormir e acordar. Como é que é isso? Todo mundo aqui sonha todo dia? Sonha. Isso está provado. A ciência provou que todo ser humano
sonha todas as noites. Só que esse ser humano não aprendeu a lembrar do sonho, porque desde pequeno ele talvez não tenha aprendido a ter uma boa relação com a alimentação, como ele não aprendeu bem sobre a sexualidade e criou tabus e coisas místicas na cabeça que gerem infelicidade, insegurança. E a mesma coisa é o sono, e o sono, e o sonho, né? As fases do sono, está ali dentro o sonho de todas as noites. Nós vamos ver isso também, e não é difícil lembrar. Agora, tem que dar um tempo para o cérebro se acomodar, estabelecer a ponte entre o consciente e o inconsciente. Agora, as pessoas que acordam atrasadas. Tem gente que acorda assim, carga horária ideal, é importante. Mas vamos supor que eu vou dormir. Até para deitar, tem gente que não vai deitar-se na cama. O ato de deitar na cama é sentar-se na cama e depois eles vão deitar-se. Esse é o estágio, né? De pé, senta. Tem gente que vem cá, opa, agora, opa. De manhã, acordou? Atrasado. Onde é que está a minha sombra? Aí não dá para lembrar disso aí, não. Tem que não fiz aberto. Carga horária do sono. Olha, o ser humano, na sua individualidade, é inconfundível. E a carga de sono é individual. O meu marido dorme 8, 10 horas, eu durmo só 6. É melhor a gente ir no doutor ver. Não é doença, não tem que ir no doutor. Meu filho está com 14 anos, está dormindo pouco. E fulano dorme mais. Cada um tem a sua própria carga de sono. Vamos ver isso também melhor um pouquinho, mas só para desfazer esses mal entendidos do dia a dia. Acessórios do sono. Já dei uma palhinha ali. Colchão de travesseiro. Vamos aprofundar lá. Alterações do sono. Aquilo que é doença e aquilo que não é doença, mas que altera a qualidade do sono. A qualidade do sono comprometida, você faz o que nós chamamos débito de sono. O que é débito de sono? É dormir mal durante a noite e durante o dia você ter sonolências, porque você está devendo ao seu organismo as horas que ele precisa de dormir. E aí eu volto um pouquinho atrás. Olha, essa questão da carga horária, né? A carga horária do sono, é interessante notar o seguinte: hoje existem clínicas de estudo do sono, e quando a pessoa está muito angustiada, que leva a quadro de angústia e até, muitas vezes, deriva para uma depressão. Eu não durmo bem, eu passo a noite acordado porque eu tenho insônia. Uma série de pessoas que confundem dormir muito tarde com insônia. O seu relógio biológico trabalha muito de acordo com a sua personalidade. Então você pode ser uma pessoa que tem característica notiva, daí não percebeu isso, e quer dormir uma hora que não deve ser boa para você. Porque o que rege a nossa vida, a lei da sociedade, é todo mundo começar às 7 da manhã, terminar ao meio-dia, esse horário comercial. Isso é uma coisa altamente agressiva. A tendência, o chamado mundo moderno, hoje muitas empresas já têm um horário todo móvel. As pessoas aumentam a produtividade a partir do momento que se sentem melhor. E quando eu digo assim, todo mundo aqui amanhã às 8 horas, no fundo é um absurdo. A gente precisa fazer isso quase que por tradição. Mas quantos de vocês prefeririam dormir mais meia hora, uma hora, e talvez durante o dia tivesse um aproveitamento muito melhor? Mas é que a gente ainda está sob a égide desse comportamento do crono, do horário que nos escravizou ao longo do próprio tempo, né? Então a coisa fica assim. Eu dizia, as clínicas que estudam o sono, se você tem uma dúvida que leva a essa angústia, eles têm um exame que chama-se sonografia. Eles avaliam a qualidade do seu sono. Tem uma entrevista com o psicólogo, você dá o seu perfil de vida, os seus hábitos, e depois então você dorme uma noite na clínica, e é uma mensuração das ondas elétricas do seu cérebro através do eletroencefalograma. Então você, com aquilo ali, faz um diagnóstico e mostra, faz uma projeção da quantidade estimada de horas que você precisa dormir, sem estar preocupado que o outro dorme mais do que você. O problema é individual. Vamos adiante. Rituais, isso que é importante. Do adormecer e do acordar. Isso faz parte da vida. Tão importante como uma boa alimentação, uma alimentação correta, uma boa higiene corporal. Tudo isso é um conjunto de fatores para a nossa saúde. Então nós vamos seguir adiante, mexendo em cada ponto desse aí. Então o próximo é exatamente
essa questão que eu falava há pouco da escala da evolução cerebral. O que é isso aí propriamente? Quando nós estamos, como agora, eu suponho que a maioria está assim, desperta em estado de vigília, olha, pode bocejar à vontade, né? E se alguém quiser começar a dormir a partir de agora, está liberado. Todo mundo está à vontade. Sinceramente, fica à vontade. Eu vou tentar mostrar coisas interessantes para vocês. E aqui, então, quando nós estamos em vigília, nós estamos nesse estado chamado beta. A gente está em contato com o mundo físico-material. Né? Nosso nível de consciência exterior, nós estamos percebendo pelos sentidos os sonhos, as imagens, os aromas. Né? Então, nós estamos ligados. E quando nós dormimos, passamos para esse estágio que está aqui. Há um aprofundamento. Né? Vocês podem olhar essa regrinha numerada aqui, ela vai baixando. Né? Isso aqui é uma contagem de ciclos por segundo. É a velocidade de uma manifestação de ordem elétrica no nosso cérebro. Né? Então, quando você tem um aparelhinho que mede isso, em torno de 21, a pessoa está inquieta. Algumas pessoas chegam até 30, 35, são pessoas hiperativas, geralmente são muito estressadas também, né? Mas é o estado que ela está em absoluta vigília, né? No mundo físico, esse mundo material. Quando nós dormimos, vamos chegar aqui, esse mundo espiritual e um esclarecimento. O espiritual aqui não tem nada a ver com religião, nem com espiritismo em absoluto. O espiritual é a concepção daquilo que não é material. Né? Porque religião nada mais é, ou é muito que é, uma relação emocional que a pessoa tem com o mundo espiritual dentro das denominações que ele elegeu pela sua fé, pela sua crença e que deve ser sempre muito respeitado. Melhor dizendo. Então, esse mundo espiritual aqui é quando você sai do mundo material, esse mundo etéreo. O alfa, estamos dormindo. O teta, quando nos aprofundamos numa cirurgia com anestesia geral, estamos aqui. E quando nós entramos, a pessoa que sofre, às vezes, um acidente, fica em estado de coma, estado chamado comatoso, a pessoa fica no finalzinho da existência, ela perde, inclusive, absolutamente toda a consciência e muitas vezes o retorno à normalidade deixa sequelas. Esse rapaz, o Paralama do Sucesso, Herbert, né? Está numa fase lá no Rio de Janeiro, lutando em uma situação crítica, já imaginaram, não sabe que a esposa morreu, tem as crianças pequenas, é uma coisa dramática na vida de uma pessoa que a gente toma conhecimento pela popularidade que ele representa como talento. Aliás, eu tenho a melhor impressão desse rapaz. Muitas vezes é um preconceito, banda de rock, tal. Ele é de uma inteligência impressionante. Por uma coincidência, eu vi uma entrevista dele 3 dias antes do acidente, foi gravada, depois repassada, e o ponto de vista dele sobre os valores, a vida, a concepção que ele tinha do amor, da relação, uma coisa fantástica, né? E tantos outros que estão aí com essa música chamada moderna, etc., que são pessoas brilhantes dentro da sua realidade. Mas eu dizia o seguinte, no dia a dia, quando vivimos, saímos então desse estágio aqui e vamos descendo, e por aqui, em média, não são todas as pessoas, quando atingem essa frequência, vão entrando em alfa. E o sono, se eu fizer assim, uma linha imaginária na horizontal, você começa a dormir, aqui vai aprofundando em alfa, aprofunda, num primeiro momento. Na realidade, o sono é dividido ou subdividido em 16 etapas. Esse é o estudo científico profundo. Aqui, nós, simples mortais, vamos trabalhar 2 etapas. A primeira, logo que você começa a dormir, é o chamado sono físico. É aquele que restaura toda a sua estrutura de ordem física, a parte celular, o tecido dos seus órgãos. Vocês ali, se houver algum professor de ciência, sabem que o nosso fígado, por exemplo, a cada 6 meses, 4 a 6 meses, ele se renova praticamente 90% da sua estrutura celular. O fígado tem uma capacidade impressionante de se renovar. Então, durante o sono, se processa esse fenômeno das unhas crescerem, dos cabelos, pelos do corpo, normalmente no chamado sono físico. E, de repente, começa um segundo momento, que é o chamado sono psicológico ou sono emocional. Então, vai haver a restauração dos nossos neurônios. Há uma polêmica muito recente no campo da ciência, que até então se dizia que o neurônio, ele não se renovava, ele se restaurava, mas se perdia ao longo da vida. Com a sua caminhada na trajetória do tempo, você ia deixando uma esteira de perdas de neurônios.
Essa tese está sendo hoje muito discutida e com as doenças que são decorrentes da idade avançada, mal de Alzheimer, entre outras, né? Mal de Parkinson também, então estão aprofundando as pesquisas. Então, se você, quando vai dormir, as suas necessidades pessoais vão ser preenchidas no sono físico e no sono psicológico. Ah, mas quanto é? Eu durmo 8 horas, é 4 para cada um? Não é bem assim. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem trabalho braçal, se é um atleta, ele necessita de uma fase de sono físico mais ampla. Se é uma pessoa intelectual, que lê, que trabalha mais com o intelecto, ela tem uma predominância do sono psicológico. Então, você poderia perguntar, bom, eu vou dormir. Eu começo a ter todo um processo, né, de recuperação, de compensação das minhas estruturas ósseas, muscular, visceral, etc. E eu, durante a noite, levanto, vou no banheiro. Depois volto e vou dormir outra vez. Eu estava no meio do sono físico. Como é que fica? Ele vai passar para o emocional, psicológico? Depende. Se o organismo ainda está precisando que as suas unhas cresçam mais, que o cabelo cresça mais, que algum tecido, que alguma parte do corpo seja renovado, ele ainda permanece na retomada do sono. É um mecanismo milagroso do corpo humano. É fantástico isso. Né? Então depois ele completa o ciclo e assim você, numa noite de sono, refaz essa sua necessidade. Essa é a explicaçãozinha muito simples para a gente verificar como isso é importante e deve ser levado em consideração na nossa vida. O acessório do sono, nós vamos voltar aqui para fazer esses comentários. Da cama, mais importante do que a cor e a altura da cama, mais importante do que isso, é um aspecto importante para, por exemplo, quem durma de bruços, é não ter aquela parte aqui, que chama o pé da cama. Na realidade, o pé da cama está lá embaixo, os pés da cama altos. Tem camas que o modelo tem aquela parte aqui e tem a cabeceira. A cama ideal é essa que está aqui, né? Principalmente desencostada da parede. Eu vou depois mostrar as razões que indicam isso. Então, a cama nessa situação, o móvel que permite o colchão ficar na ponta, dá uma vantagem para quem dorme de bruços. Por quê? A pessoa que dorme de bruços tem um detalhe muito sério com a coluna e a musculatura posterior do corpo, somente da coxa e das pernas. Tá? Pelo seguinte, como é que é dormir de bruços? A pessoa vem aqui, pode até sentar atualmente, mas ela vai dormir. Não é? E se ela usar esse segundo acessório aqui, que é o travesseiro, ela já vai fazer o seguinte. Aqui, olha a diferença agora. E colocou em travesseiro. Pessoas que têm problema no pescoço, nas costas, na região lombar e na musculatura das pernas. Eu acordo com dores nos calcanhares. Você está com o pé por cima da cama, ele vai ficar assim, não vai ficar assim. Assim. Quem fica assim, às vezes acorda de manhã com dor nas cadeiras. A dor irradia do calcanhar, vem pela nervura do ciático, encosta aqui, e você acorda com dores nas cadeiras. Tem casos que não é cadeira, é controle. Então, por quê? Estou sentindo isso, né? É porque exatamente a posição não é ideal. Qual seria a posição ideal para quem vai dormir de bruços? Não falha, há uma sincronia aqui. Isso depois me custa uma pizza com a turma lá, tá? É um show. Eu vou dormir de bruços, primeira coisa, alto. Bora, esse aqui não está no programa para quem dorme. Vou dormir de bruços. Aqui. É essa posição ideal, é pendurado. Nem muito, nem pouco. À tarde, eu conversei com os outros colegas sobre esse assunto. E uma levantou a hipótese, mas acontece que a minha cama é muito comprida. Quantos metros? Tem quase 2,5. Mas por quê? Não, meu marido, sim, ele é um gigante. Não, ele tem 1,90 m e tal. Bom, realmente. E ela tinha um saltinho, mais ou menos 1,60 m. Poxa, né? Porque ela está mais alta, ela estava com um salto 12. Aquele salto quando põe anda balança tudo. Eu falei, como é que vai fazer para dormir? Não, meu marido tal, na cama, ele está lá. Então, você vai fazer o seguinte, você é pequenino,
você vai ver, ela usa o travesseiro, mas não para apoiar a cabeça. Ela traz o mar desde que esse dormir de bruço e põe o travesseiro sobre a cabeça. Eu acho que é do bicho papão, do corsário, do cambote, para ela ficar assim. Tá? Aí ela tinha que isso é uma descrição um pouco disso. Eu convidei e ela veio aqui, ela deitou aqui. Eu perguntei até se ela queria que eu deitasse para ajudar. Não, descansou. Tá? Umas outras aí, eu posso ajudar, mas depois. Ela deitou aqui, então eu sugeri a ela o seguinte: o marido dela, supor que essa cama seja de 2 metros e tal, e uma trabalheira, ela disse que tem que mandar fazer lençol sobre encomenda, essas coisas todas, sai do padrão, né? Então eu disse, ele está deitadão lá, né? Você faz o seguinte: você bota o travesseiro mais para baixo, você dá uns 2 beijinhos na testa dele lá em cima, e na boa noite, vem aqui para baixo e assim ficar para fora. É que isso vai estranhar. O que ela andou aprendendo lá em faxina? O que esse cara falou disso? As intenções dele aqui de criar um caso. Você explica bem em casa, para você ficar com o teu pezinho para fora. Então eu estou marcando esse ponto aqui para vocês, porque isso é interessante, e o que a gente observa, muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de ter uma boa noite de sono, porque a sua posição não é ideal para que esse sono se manifeste. Então, vamos lá, a cama é esse móvel que nós colocamos para vocês aí. Agora, vamos passar para o outro, que é o colchão. Sobre o colchão, mais adiante tem um outro quadro, que ele é mais detalhado. O colchão, sobretudo, ele tem que ter uma densidade compatível com o seu peso corporal. O ideal é que o corpo penetre no máximo 3 centímetros no colchão. Se ele aprofundar mais do que isso, ele promove uma desarmonia na ossatura e na musculatura, gerando uma situação assim de ficar dolorida a musculatura, né? E você força a posição dos músculos. Isso em qualquer posição, barriga para cima, barriga para baixo, dormindo de lado, que é considerada a posição ideal. Não é certo nem errado. Nós estamos falando aqui de referências, de tendências que o ser humano precisa identificar para se sentir mais confortável para certas coisas. Então veja bem, esse colchão eu vou mostrar a vocês, pela sua altura e pelo seu peso corporal, qual é de densidade ideal, para que numa próxima compra não vá comprar o seu colchão, porque ele é listrado, porque ele tem florões, porque ele é largo, é comprido, é mais não sei o quê, ou então aquela dúvida: eu vou comprar de quê? De molas? Vou comprar de espuma? De crina? O colchão mais usual é o de espuma. Um colchão aqui de faxinal, o que vocês acham? Tá bom, né? Isso aí foi um trabalho para convencer a cabeça das pessoas que botar um colchão ali, que a história aqui é o seguinte: na instalação da universidade, eu, tu e outros companheiros participamos muito, tudo foi feito aqui, até os colchões nós tivemos que opinar, e também nas camas, porque são casas de 2 quartos, são 4 pessoas em cada casa. Mas às vezes vem aquelas previsões administrativas, fazer mais rendimento, etc. E a ideia era colocar pelo menos 8 professores em cada casa. Já imaginaram colocar beliche naquelas casas, com um banheiro só, que confusão, já com 4, às vezes você fica muito confortável? Então eu tive que dizer para alguém assim: olha, era uma comissão que o governador tinha designado para ver aqui conosco, os engenheiros, disse: olha, quem dorme em beliche é marinheiro submarino, professor não vai dormir em beliche aqui, nós não vamos aceitar isso. Não abrimos mão da dignidade de um quarto com 2 camas, uma mesinha de cabeceira, uma laju, e algumas casas pode ser, não sei se hoje tem, eu perdi esse contato com essa parte inicial, que eu efetivamente atuei isso com a equipe de manutenção da Copel. Eu corri essas casas todos os finais de semana, 275 casas. Quando os grupos iam embora, nós vamos revisão, luz queimada, não, janela que fecha, não abre, esse colchão, essa cama está assim, esse vaso sanitário, enfim, tudo aquilo tinha que estar pronto para cada grupo que chegava aqui. Estou falando que seriam os colchões ideais, que eu já vou mostrar para vocês em seguida. Porque agora eu falei do travesseiro, então cuidado com essa propaganda de televisão. O bom corpinho, bota até nome em inglês, e você vai usar, não é para você. Sabe por quê? Cada um de vocês que está sentado aqui na minha frente, e eu também, cada um de nós, anatomicamente, tem uma diferença de alguns centímetros, ou até milímetros apenas, da distância do pescoço para a ponta aqui do ombro. Então, quando você dormindo na posição de lado, o travesseiro entra aqui. Então, se ele é muito alto, você vai fazer assim. Se ele for muito baixo, você vai fazer assim. Isso tem implicações muito sérias. Primeiro, com relação à pequena circulação, coração-cabeça, porque você faz a contratura
as artérias todas são comprimidas. Isso dificulta a circulação. Depois, o incômodo do torcicolo, o pescoço duro, pela posição forçada. Flexionada, e a cabeça na posição convencional, esse deve ser um pouco baixo para mim, você permite, sobretudo, a ação respiratória agônica. Quando você dorme de barriga para cima, há um peso do tórax em cima do fole do pulmão, além de predispor para o ronco, por exemplo, também. É uma outra alteração, só que é uma alteração chamada doença. Agora, se você dorme de bruços, também você faz uma pressão muito grande aqui na caixa torácica. Essa posição lateral, então, muitas pessoas não se habituaram, não desenvolveram isso. Eu não sei quantas mães estão aqui presentes, quantas tias, quantos pais, quantos tios, que têm o cuidado de pegar a criança e desenvolvendo o hábito de dormir na posição ideal. Essa posição ideal pode ser tanto do lado esquerdo ou do lado direito. E às vezes surge uma pergunta: eu ouvi dizer que se dormir do lado direito, do lado esquerdo, o coração cai por cima, não sei de quem, o pulmão, não sei o quê. Olha, é um pouco de mito, né? E o ar-condicionado tem provocado as pessoas, é muito sério, sobretudo nos prédios comerciais, nos escritórios, porque não há uma manutenção devida e acaba que há um processo de contaminação, ácaros e outras alterações aí em decorrência desse aparelho que requer muita manutenção. E aqui eu voltei aos colchões, porque vocês veem ali as interrogantes, né? De mola, crina, de espuma. Um colchão de preço mais acessível para todos nós é um de espuma. E um colchão de espuma, se você souber cuidar dele, ensinar ao colchão de espuma a respirar, ele dura mais de 10 anos. O que é o colchão respirar? Uma vez por mês, vira de lado. Então, ele respira do outro lado, e ele vai pode. O ideal na cama é que o extrato seja efetivamente de extrato, de limpas. Tem umas camas modernas agora, que o extrato é uma tábua, né? Assim, toda fechada. O colchão não respira para baixo, acumula muita poeira, acumula muitas bactérias ali. Então é interessante aquele colchão ventilado, desde que a gente, aquele extrato ventilado, desde que a gente também diariamente faça a varredura debaixo da cama. Muito importante isso. E na faxina, tirar o colchão da cama, espanar, tirar a poeira, usar o aspirador. Poeira é sinônimo de contaminação, colônia, micróbios e outras coisas. Então, por aqui vocês estão vendo aquela letrinha D, antes do número D18, D20, D20, é densidade, é a resistência da espuma do seu corpo não se aprofundar muito no colchão e desalinhar o seu esqueleto e a sua musculatura. Faça a pergunta, abre o microfone para ela. Assim dá tempo de contra-regra. No caso, aquela densidade ali era individual. E quem come, quem dorme assim? Para, pergunta da professora falando sério. É a versão do colchão que a gente chama colchão pizza, mezzo a mezzo. A pizza de metade de presunto, metade de queijo, entende assim? O colchão também. Então tem algumas empresas que vendem esse colchão sobretudo de espuma, que dependendo da densidade das pessoas, no caso de um casal, não, nem duas pessoas, tudo na mesma cama. Não, bom. É a densidade do colchão, aquele quadro branco. Não, ali, perto. Não, aqui. Esse. Direto. Aí. Matou direto. É isso aí. Pronto. Deixa ele aí. Negativo. Pronto. Mas eu dizia, então, que tem alguns fabricantes, você encomenda, e evidentemente você, por encomenda, paga um preço que é um adicional de 10% a 15%, e você então faz o seguinte: metade do colchão é de uma densidade, e a outra metade é uma densidade diferenciada pelo peso da pessoa. É o caso da colega que eu falei aqui, que deve ser assim, não sei. E então, depois que põe o fogo, não aparece. Só que tem que decorar qual é o seu lado, qual é o lado dele, ou o lado dela, sei lá, porque se for invertido pode não dar o conforto que a gente espera. Então tem essa possibilidade de encomendar numa loja e eles cobram uma taxa e realmente é o preço de conforto maior. Ok? Então, prendendo a língua, né? Então, veja bem. Enquanto isso, vocês vão anotando, memorizando esses números,
para que possam, ao chegar em casa, fazer uma avaliação como é que andam os seus colchões, a gente vai dar mais um passo à frente, ainda dentro do sono, numa próxima etapa que vem a seguir. Então logo eu sinta que o interesse pelos números aí já ultrapassaram, tá? Ou não? Pode fazer a pergunta, depois ali ela faz. Pode ser assim? Diga. Ah, que tem um fiozinho que toca hino nacional de papai e mamãe e tal. Eu sei, são os colchões ainda de vende assim, né? Olha, vou dizer uma coisa séria para você também agora. A gente às vezes brinca um pouquinho para desanuviar um pouco, o clima ficar mais agradável. Olha, esses colchões ortopédicos, com esses recursos que você está falando, eletricidade estática, com fibras aqui, nem todo mundo se dá bem com isso. Olha a individualidade do ser humano. Olha a preocupação que você assim mesmo está agrupando as pessoas, né? Mas está tendo uma referência. Cuidado na compra desses colchões. Muitas pessoas compram isso sem experimentar, com uma pessoa conhecida, ou na loja mesmo deitar. Eu não sei quem já deitou num colchão de molas aqui. Pelo menos assim, numa loja, as pessoas ficam um pouco acanhadas, não deitam no colchão. Olha, o colchão de mola do Brasil hoje, o que é produzido no Brasil, tem qualidade igual e algumas marcas superior aos estrangeiros, sobretudo o americano. O americano, de longa data, usa aquele extrato de mola e mais o colchão, né? Uma coisa horrorosa, aquilo ali é horroroso. Eu, pessoalmente, não me dou bem com colchão de mola. Se eu vou a algum lugar com colchão de mola, eu durmo no chão. Eu costumo dizer para minha mulher, quando a gente viaja, essa coisa toda, que tem 3 coisas que não me perturbam, que eu não deixo de fazer em qualquer lugar que eu esteja no mundo. É dormir bem, me alimentar corretamente e fazer a minha atividade física diária. Na pior das hipóteses, eu vou caminhar 4, 5, 6 quilômetros. Se houver uma sala com equipamentos, eu vou fazer os exercícios. Na hora de comer, se eu estou em Salvador, eu vou mergulhar numa cambuca de Carajé, vou nadar em cima do bebê, eu não vou fazer isso, eu não vou passar mal. Não é? Então você às vezes compromete o teu lazer, o bem-estar, porque a pessoa não se previne. Então dormir, alimentar e fazer atividade física, você pode fazer saudavelmente em qualquer parte do mundo. Isso é muito importante, a gente levar em conta. Agora, com as adaptações, se eu vou para um hotel que só tem colchão de mola, que não tem colchão tipo esse semi-ortopédico, de espuma, que é o mais aproximado do ideal, eu não tenho dúvida, eu peço mais uma manta, etc, eu vou para o chão e vou dormir. Aqui mesmo em Guarapuava, o OBF, quando eu morava aqui, que às vezes quando você ia lá para o hotel trabalho e tal, o gerente acabou até depois arranjando um colchão para mim, porque eu não dormi em colchão de mola, o hotel tinha colchão de mola, me dá um desconforto muito grande. Eu acordo de manhã, realmente todo dolorido, uma coisa impressionante, meu ponto vulnerável, não é confortável. Né? Então eu prefiro ir para o chão, põe uma manta e vou para o chão, vou dormir. Até uma ocasião, abrindo um parênteses assim, pelo lado pitoresco. Eu estava viajando com o Arthur, fazendo uma viagem para fora, e aí chegou a noite, né? Nós estávamos em trânsito numa cidade, eu tinha que pegar o avião para outro lugar, e aí nós dormimos no meu quarto, que chama diária e tal, para achar custo na viagem, né? E estávamos num quarto grande, etc. Um quarto nos Estados Unidos é muito comum, 2 camas de casal imensas no mesmo quarto. Não sei se dormem 2 casais, a gente o que acontece, né? Bom, mas de qualquer maneira era eu e o Arthur. A lógica é o Arthur dormir num e no outro. Nós somos amigos, mas mantemos uma certa distância, Então, por lógica, é isso. E a gente chega ali, eu vou me preparar, o Arthur mexendo na mala dele e tal, e eu fui lá me preparar, trocar meu pijama e vim e comecei a me acomodar. Vi que o colchão era de mola, e nisso o Arthur vai no banheiro para me se preparar para dormir, botar lá o pijama dele. Quando ele volta, era a primeira oportunidade que nós tivemos uma viagem juntos assim, há muitos anos atrás, e eu estava dormindo no chão. Ele levou um susto, você parece um cachorro, dorme no chão. Eu disse, eu vou fazer igual daqui a pouco, deixa eu dormir mais, daqui eu não saio. E o colchão, e ele dormiu, né? O Arthur dorme 9, 10 horas direto, impressionante, né? Em qualquer superfície. Hoje ele dormiu no sofá lá da secretaria. E o Arthur tem momentos que ele apaga literalmente, é impressionante. Bom, então o pitorescoidade talvez seja até interessante, mas para dormir, olha, quer um segredo para beber 3 litros por dia? Use uma garrafa térmica com chá gelado, chá de ervas, né? Pode ser com adoçante ou com açúcar mascavo, põe em cima da mesa lá na hora da aula, quando você está em casa lendo, quando você está na cozinha, bota lá e devora aquela garrafa inteira, já é um litro, né? E o resto vai entrando aos pouquinhos, 3 litros por dia, a pelezinha vai ficar mais viçosa, os olhos mais brilhantes,
um bom funcionamento intestinal, diário. Não, o meu não é diário. Não? Por quê? Não, uma vez por semana. Olha, vai implodir, hein? Tá. Funcionamento intestinal diário, a qualidade do sangue, a água é importante. A vida das nossas células depende da água. E ali está. E eu estou tomando água. Vou dormir, cheguei em casa, normalmente se dorme à noite, não de dia, o sono de dia é prejudicial à saúde. Isso a legislação trabalhista prevê, pessoas só podem trabalhar à noite por um período, não diretamente, porque atinge o organismo da pessoa, é diferente do dormir de dia para dormir de noite. E lá, primeiro ponto, pouca luminosidade. Mas por que isso? Então, vamos preparar o vinho. Vou me sentar com pouca luminosidade. Vou abaixar um pouco essa luminosidade, diminuir a luminosidade. Ela tem que ficar bem fraquinha, Assim, tá legal. Então, eu vou para o meu quarto, eu vou dormir. Então, quando eu chego da escola à noite, se eu trabalho à noite, se eu chego da faculdade, se eu sair à noite, eu entro no meu quarto, não é interessante acender a luz central do quarto. A luz central do quarto, ela deve estar apagada. O que funciona no quarto é isso que está aqui. Isso no quarto é muito mais que uma decoração. Isso é fundamental. Pouca luminosidade no quarto, favorecendo reações fisiológicas do organismo para dormir. É da tendência de várias espécies de animais, aves, quando cai a claridade do dia, vem uma sonolência, porque entra na circulação sanguínea um hormônio chamado melatonina, ou conhecido popularmente de hormônio do sono, e só se manifesta se diminuir a luz, natural ou artificial. Então, se você chega já no seu quarto e não acende aquele luzão, você só deve acender aquilo no dia que for fazer faxina noturna. Fora disso, não acende. Use só o abajur. Principalmente para crianças, funciona muito. Tem aquele soninho gostoso, com aqueles olhinhos, porque essa luz induz essa manifestação hormonal e você tem já uma pré-disposição para o sono. Depois da pouca luminosidade, cuidar com o ambiente silencioso. Às vezes a gente tem uns vizinhos meio barulhentos, ou pessoas em casa mesmo, esse horário do sono, por isso que a gente aqui fez um pedido no primeiro dia, que você ao retornar mais tarde das casas, preservar as pessoas que gostam de ir dormir. Eu janto às 8 horas, vou dormir às 11, não há problema. Mas depende do que você janta. Tem pessoas que fazem uma eleição de alimentos na janta, cuja digestão é entre 4 e 5 horas, às vezes mais. Se você comer bacon na janta, bacon picadinho ali no feijão e tal, eu já vi hoje uns com caniço ali tentando pegar um pedaço de bacon. O bacon é dos alimentos que levam mais tempo no estômago, é 12 horas de digestão do bacon. O suco gástrico, cujo componente principal é o ácido clorídrico, ele não consegue absorver aquilo. E o ácido clorídrico é algo que, se você colocar em cima dessa mesa aqui, ele fura essa madeira. Só que nós estamos protegidos, é um conjunto químico, né? Mas é muito potente. E para diluir um bacon é uma parada muito séria. Então, o que você come na janta vai depender, principalmente se você tem o hábito de tomar líquido na refeição. O líquido na refeição é um complicador. Faz mal? Essa expressão é usual, mas eu não tenho como argumentar o que é fazer mal. Eu tenho como explicar cientificamente. Se você toma líquido na refeição, você dilata o seu estômago. Primeiro ponto. Segundo, você com essa dilatação predispõe a área física do estômago a ficar maior. Ela tem um processo de crescimento progressivo com essa sistemática injeção de muito líquido na refeição. Então, você vai dilatando, esse estômago aumenta e tem que ter mais comida para satisfazer a nossa fome. Os nossos sensores nervosos espalhados na parede do estômago, quando eles estão muito distantes, eles recebem uma ordem, emitem uma ordem para o cérebro, né? Olha, tem que comer mais, tem que encher. Vocês já não ouviram falar dessa cirurgia de pessoas que têm que fazer redução drástica do peso, que operam, fazem uma costura no estômago para diminuir a área, para exatamente fazer um isolamento ou diminuir
diminuição dessa sensibilidade nervosa que a gente chama de apetite. Não é? Os fins de semana, quando não há outro compromisso cedo, não é? No sábado de manhã, domingo, nas noites que antecedem, vamos dar assim liberdade e asas à nossa imaginação e fantasia, e então é possível, né? Pendurado na cortina, nas janelas, sem armário, essas coisas todas criam uma agitação grande que vocês estão vendo como seguinte, tranquilo. É mais ou menos por aí, assim, fazendo uma coisa figurada, engraçada, uma coisa tão séria, né? E evitar, agora não é um discurso moralista, apenas uma referência também. Para quem toma o álcool de forma abusiva, eles são fatores de perturbação do sono, uma questão de ordem química. O tabagismo, ele é um perturbador químico da qualidade do sono. O álcool tomado abusivamente é a mesma coisa. Mesmo para algumas pessoas, moderadamente, já interfere na qualidade do sono. O café, para algumas pessoas, não é para todas. A cafeína é uma droga estimulante, pode diminuir a predisposição para o sono, pode manifestar uma insônia momentânea, pode, mas tem pessoas que tomam café e dormem bem, isso é de cada um. Mas a maioria tem essa reação que eu estou mencionando, por isso que estamos ali. E finalmente o chá. Esse chá, que não é conveniente, é o chá preto, porque os chás de erva, esses chás são até recomendáveis, mas não tem nada a ver que acalma, que vai fazer ter sonhos bonitos, que sonha com príncipe encantado. Isso tudo é um pouco de lenda, é mito. A ciência não provou ainda que o chá acalma, que o chá tranquiliza. Talvez o açúcar que vai no chá pode provocar isso. Por que a mamãe, em outro tempo, ou a vovó, em outro tempo, deu para você, quando você se assustou, eu estava chorando muito, soluçando demais, deu água com açúcar? Não é? Por que deu água com açúcar? Vai tomar para se acalmar. O açúcar tem essa influência química do sistema nervoso central. Professor. Sim, aonde? Levanta o braço, ótimo. O chá, você disse que o chá não acalma, né? Sim. Mas nós temos chá calmante. Eu sei que tem chá calmante. Mesmo sem açúcar, ele faz efeito. Perfeito. Sabe o que é isso, professor? Cientificamente se interpreta assim. É um condicionamento psicológico da pessoa que tem na sua relação afetiva com aquele chá. E por outro lado, o fabricante do chá explora esse lado, rotula, e a pessoa, ao ler esse rótulo com aquilo que ali está, ela fica imbuída dessa sensação. Não, o chá natural, no caso da planta em casa. Eu trabalho com ervas também, né, na pastoral. Então a gente usa o chá da melissa, o chá da salva, que é calmante. Certo. Qual é a comprovação científica que a senhora já alcançou? Qual foi a pesquisa que foi feita com quantas pessoas que provou que houve uma mudança de comportamento depois da ingestão do chá? Tem algum trabalho a respeito publicado? Não, publicado não, mas eu trabalho na pastoral da igreja, né, com os pacientes. Certo. E várias pessoas que não dormiam, né, claro que eu muda o alimento Deu dela. resultado? Deu. Que bom, então, né? Que bom. Olha, isso é uma experiência interessante que já está simplificada, porque a senhora veja, é um privilégio a gente conseguir algo que realmente acalme as pessoas, sem ser uma dessas drogas medicamentosas da farmácia, e tem gente que quer tomar remédio para dormir, não existe remédio para dormir. Eu estou falando em química, não há nada quimicamente para fazer dormir. Nós temos a nossa horta na igreja. Sei. Então é tudo natural. Claro, aí é diferente. É produto genuinamente natural e orgânico. Então, pode realmente alcançar isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, as informações que eu tenho, pode ser que não sejam absolutamente exatas, né? Mas que é preciso divulgar isso. A ciência precisa tomar conhecimento disso, e isso ser muito divulgado, porque a ciência ainda não tem uma recomendação assim, convicta. Se a pessoa tomar um tal qual chá, ela vai acalmar. E a sua experiência é muito importante. Então nós tiramos o açúcar, porque o açúcar a gente estudou que tira o sono. Sim. Então aí nós usamos mascavo. Ele pode acalmar, mas quimicamente ele altera. Tá? Isso. Aí a gente usa o mascavo, que é quase natural. Está certo, professor. Eu agradeço a sua colaboração e parabéns por ter encontrado um chá que efetivamente está dando resultado. E hoje em dia a gente vê tanta história, vê tanta coisa, né, ilusão às pessoas, as pessoas estão incautas aí comprando produtos que nem sempre correspondem à realidade. Não é isso? Muito bem. Então vamos lá, adiante agora.
Não sei se tem mais pergunta aí, se alguém tiver dúvida, viu a contribuição da colega ali? É importante isso aí funcionar. Diga-me. Professor, é verdade que o cafezinho após as refeições ajuda na digestão? Pode ajudar sim, um cafezinho, pode, por causa da temperatura. O calor, você já viu falar, às vezes é um hábito até refinado de alguns jantares assim, que serve um licor, né? Aquele licor depois da janta, serve um licor. Na Europa é muito comum isso, nos restaurantes você vai, né? E sobretudo nas noites frias também, tem um efeito de ordem psicológica também, tomar uma coisa assim, a temperatura do álcool é muito alta, né? E tem um efeito estimulante para a produção do suco gástrico. Tem sim, tem uma relação, tem validade. Tá? Foi boa pergunta. Eu posso complementar o que ela colocou sobre o chá? Eu perguntou para ela se ela tinha aqui comprovações científicas. Mas a gente tem tantos livros publicados de pessoas que estudam os seus efeitos. Né? Agora não dá para tapar o olho e tem muita gente explorando comercialmente e fazendo coisas erradas. É verdade. Você vê, a erva mate de vocês aqui para fazer o chimarrão, foi constatado alguns anos atrás que havia uma ganância inescrupulosa de alguns fabricantes. Eles estavam colocando junto da erva mate um outro tipo de ervas, até daninhas, que estava produzindo nas pessoas alterações orgânicas. Isso foi uma pesquisa feita na Universidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E então isso foi uma coisa absurda, pela ganância para encher mais o pacote, sem ser com erva mate realmente. Então essa ganância ocorre, o mau uso da propriedade do produto, que às vezes ele é autêntico, etc. Mas acontece isso, né? Exatamente, se for analisar, muitos remédios químicos que nós tomamos, eles usam propriedades das plantas para fazer o remédio. Né? Então, por que não usar ele natural? Mas de forma correta. Né? Perfeito, está certo. Estamos de acordo, tá bem? Ora, muito bem, vamos adiante então, depois desse chá que nós tomamos antes do dia agora, e vamos lá. E o acordar? Como é que é esse acordar? Como é que nós acordamos no dia a dia? Por que tem tanta gente que acorda atrasada? Por que nós não nos programamos para ter um despertar agradável, confortável? Por que tem que levantar da cama correndo? O que é isso? Por que a gente não conversa com o nosso despertador e vê com ele a hora que a gente vai levantar de manhã? Alguém aqui tem plena consciência de quanto tempo precisa, desde que acordou até chegar à porta de casa? O tempo que você leva em levantar, ir ao banheiro, sua higiene, o seu café, sei lá, falar com as pessoas, dar comida para o cachorro, não sei, e chegar na porta da rua para sair para ir para a escola. Alguém tem uma estimativa de quantos minutos? E tem pessoas que não perceberam isso até hoje, então ficam numa luta. Você tem isso? Olha lá, o microfone para o professor. Isso é muito importante. Isso gera muita ansiedade nas pessoas. E o que é pior, compromete o humor. Quem acorda mal, fica mal-humorado também durante o dia. Diga, mestra. Eu levanto 10 minutos antes de sair de casa. É o tempo que eu tenho para escovar os dentes, ir ao banheiro, a roupa, café no copo. 10 minutos ainda. Então, se você entra na escola às 7h30, você levantando 7h15, 7h20, resolve o negócio. Não, até a porta da casa. Sei. Porta. Pois é, mas aí você eu não toma um café. Não, eu não tomo café. Ah, não toma Não café? tomo café. Ah, não. Daí eu sei que em 5 minutos eu chego até a escola. Então, 5 minutos antes. Ah, bom, você tem um tempo da tua casa à escola, lembrou bem. Tá certo. Bom, mas isso aí é a diferença que há entre nós. Tem pessoas que acordam de manhã, esse ritual do acordar, é uma coisa fantástica, né? A pessoa fica ali naquele devaneio e tal. Mas então vamos conversar um pouquinho. Abrir e fechar os olhos. Acordou pela manhã, abre e fecha os olhos. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Pois não, pode perguntar, professor. Desculpe, só antes de eu falar da acordar, eu muito pergunto sobre o adormecer. Eu sei fazer uma pergunta relativa à pessoa que controla o seu sono, controla não, mas tem o seu sono estabilizado com medicamento. Não medicamentos, tem que tomar mesmo, remédios que são, por exemplo, psicotrópicos. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que esse tipo de sono, que a pessoa deve tomar medicamento, é um sono legal,
digamos assim, por exemplo, é um sono quase induzido, porque eu tomo um tipo de medicamento. Então, eu sei, por exemplo, que é uma coisa que é uma técnica que pessoas que tomam esse tipo de comprimido, eu quero dormir tal hora, então eu não vou tomar antes, porque eu sei que vai dar sonolência depois, então eu não tomo. E no dia seguinte, eu posso ver com toda clareza em relação a acordar. Eu sou terrível para acordar. Eu sou terrível. Então, eu gostaria de saber se as pessoas que quase usam esse tipo de medicamento, Vital, carbamazepina, por exemplo, se esse sono é um sono bom. Porque eu sou do tipo que caio de um lado, fico do mesmo. Eu não acordo por nada no mundo lá. Acabou. Certo. Olha, vou dizer a você o seguinte. Você vai ver que daqui a pouco nós vamos entrar nas alterações do sono. Então, só para dizer a você que 90% das alterações do sono, qualidade de sono, você resolve com uma psicoterapia, através da psicologia. A psicoterapia exatamente é um ato do psicólogo que faz uma investigação na pessoa, etc. O sono induzido por droga só em casos extremos, quando a pessoa está com uma necessidade realmente de entrar num processo de relaxamento profundo, motivado por uma circunstância da vida, uma tragédia, uma perda de um ente muito querido, ou outro fato muito notório. Via de regra, as pessoas que têm alteração de sono, principalmente com insônia, o tratamento é de ordem psicológica, a investigação é psicológica. O medicamento que é usado, ele é altamente comprometedor, porque todas as drogas que a farmácia vende, que é a química, que é o conjunto rotulado de drogas medicamentosas, elas têm efeitos colaterais. E a qualidade do sono induzido não é o mesmo que o sono natural, manifestado pelo organismo. Então eu acordei de manhã, de lado, de barriga para cima, primeira coisa ali, abrir, olhar fechar os olhos, verificar e não sair correndo. Por que aqui muita gente acha que, não sei o que seria, que toca o sino às 6 e 6 e 15? Já é para despertar esse sentimento em vocês, mostrar que isso é viável, isso é prático. Toca às 6 horas e quando toca às 6 e 15 você levanta, você primeiro acordou. Então você vai ter 15 minutos, você pode ajustar no seu relógio de casa, para você esses 15 minutos, para poder acordar. Quem sabe você poder usar uma música para você pela manhã, se você tem um parceiro do lado, uma parceira, os dois ouvirem uma música pela manhã, criando um encantamento no dia. Se o parceiro não gosta da música, usa o headphone. Se dorme criança no quarto, você bota também headphone, mas escolha a sua música dentro da possibilidade, um gravadorzinho. A música é um encantamento da humanidade, provoca um bem-estar, tem uma influência muito grande no estado emocional da pessoa, no nosso humor. Muito bem, alongar-se deitado. Quem é que tem cachorro em casa? Quem é que tem gato em casa? Como é que eles acordam? Eles levantam e saem correndo? Olha, eles não foram à lua, não falam inglês, eles, sei lá, acordam e a gente acha que espreguiçar é coisa feia. Mas aí tem gente aí que tem vergonha de espreguiçar diante do marido, aí tem marido que tem vergonha de espreguiçar diante da mulher. Isso é uma restrição absurda. A criança às vezes está numa festa, ela está fazendo, mas isso é feio, não faz isso. Não tem nada de feio, é uma necessidade estrutural. Então você acordou, vamos fazer aqui alguns exercícios, que quem já esteve comigo aqui, viu até imagens, diagramas que eu fiz, é que eu vou fazer ao vivo. Alongar-se deitado, acordou, é 1 minuto, 1 minuto e meio, você tem 15 minutos, vai usar 1 minuto, 1 minuto e meio para fazer isso. Acordou de lado, acordou de barriga para cima, pega uma perna, puxa aqui, fica à vontade, aí começa aquele negocinho, né? Eu vou fazer mais, ele mandou segurar a perna, mas eu vou encostar o joelho no queixo. Não precisa transformar a atividade física em sacrifício. É um absurdo. Então segura aqui, durante 10, 15 segundos, um pouquinho, você está preparando a musculatura das costas para quando ficar em pé, ela sustentar bem a sua coluna. Eu tenho dores na coluna, mentira! É a musculatura que não tem tonicidade e não mantém a coluna alinhada, então provoca um desconforto. O exercício para as costas, todo mundo entra para a academia para fazer ginástica para o bumbum, para o busto, para não sei o quê, e não faz exercício para as costas. E é isso aqui, ó. Se não tem nada de abdominal, não é costa. Aqui também depois, ó, uma perna, depois a outra. Fazer isso, explica para quem está do lado que não há nenhuma outra intenção, não é novidade, é um exercício puro, tá? Chegar lá,
você aprendeu lá? Que negócio é esse logo de manhã? Que entusiasmo é esse? Que fantasia é essa? Aqui, isso. Daqui, vira de lado, vai sentar na cama, ok? E sentado na cama, vou botar o pezinho aqui, o outro aqui, segurar a sola com o solo do pé aqui, ó. Esticando lá atrás as costas, isso aqui. Tem outras vezes 20 segundos. Essa hora você vou tomar café, vou dar comida para o papagaio e tal, tem prova para corrigir, que eu vou fazer hoje, um pouquinho só, esse movimento aqui. E depois desse, você vai fazer o exercício do cachorro e do gato. Você vai virar, né, e vai fazer aquele exercício aqui. Nessa hora, você deve ter papel e lápis na mesinha de cabeceira e anotar uns números, porque nessa hora a gente vai jogar na cena, na loto, é a posição da sorte. Aí você sentou, está com o pé no chão, o braço, está o movimento para lá, vai dar uma troca. Então, movimento. Pode fazer isso agora? Pode. Lá em cima. Pensa na diretora da escola, pensa na sua coleguinha querida e pensa se vai fazer mais dívida na vida. For na cama, você muda de posição, começa a haver uma mudança no sistema circulatório. Quando você está deitado é um, ficou em pé mesmo. Por isso que o último dizia assim: evitar o exercício muito intenso pela manhã. Não é uma caminhada, mas a pessoa fazer musculação, trabalho de força, esforço muito intenso, representa um risco. Por que isso? Porque o organismo, no momento que você sai da cama deitado, fica em pé, há essa mudança. Em cada um, essa mudança leva um determinado tempo. A média é de 2 a 3 horas, mas tem pessoas que vai a mais. A maior incidência de acidentes cardiovasculares ocorrem entre 6 da manhã e 10 da manhã, 6 e 10 da manhã. Se você pegar as estatísticas das clínicas de atendimento cardíaco, há uma predominância ali concentrada, onde as pessoas infartam, têm seus derrames, etc. Tudo bem. Alguma pergunta sobre o sono? Assim, eu procurei conversar de uma forma geral, dando indicadores, né? Mostrando que algumas coisas podem melhorar a qualidade do sono. E agora a gente conversa sobre a questão do banho. A figura aqui não está correta. Cadê o Paulo Zulu? É uma importante.